Bom, meus companheiros, estamos retornando agora do nosso pequeno intervalo com a nossa já famosa colinha, que nada mais é que a materialização do resultado das pesquisas com o patrocínio dos nossos amigos espirituais que gentilmente fazem esse farto material chegar até nós. Após a nossa querida Magneide falar suas observações, comentários e depois encerrar a noite com a sua oração, o espaço ficará democraticamente aberto para que cada um possa postar seu comentário, uma observação para enriquecer a nossa noite de estudos. Conto com a colaboração de todos. Estou achando todos muito envergonhados, vamos assim chamar. Ninguém está postando nada. É importante ouvir o comentário, a observação, o ponto de vista de cada um. Isso enriquece demais a nossa noite de estudos. Então, conto com vocês. Agora, vamos dar início para não ficar longo. A pergunta 638 nos fala o seguinte: algumas vezes, o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer, então, que a subversão à lei de Deus? Materialização ficou desta forma. Sempre será pelo amor ou pela dor. Infelizmente, sentimos o que é o bem depois de sentir o que é o mal. Com isso, o que chamamos de mal, por vezes, é necessário, conforme a evolução de cada um de nós. Isso constitui processo de amadurecimento espiritual, a nossa reforma íntima, o nosso despertamento espiritual, mas que nunca podemos esquecer. Embora necessário, o mal não deixará de ser o mal. Um mentor, somente depois que o espírito atinge determinado grau de evolução espiritual, não é mais necessário o escândalo. É bom que anotemos o que disse Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus, capítulo 18, versículo 17. Continuando, o livro dos Espíritos fala o mesmo que o Evangelho, por ser a sua continuação, falando as mesmas verdades espirituais. O escândalo é necessário. No entanto, ai do homem que escandalizar. Há certas circunstâncias na vida em que a alma se sente obrigada a agir mal. Entretanto, ela recebe a correspondência do referido erro para aprender a respeitar a lei de Deus. Belo. Cada vez que estudamos, melhoramos o nosso entendimento, principalmente com frases e passagens. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Cobre porque instrui, educa, traz encarnados e desencarnados à luz do entendimento, do progresso, da sabedoria. Podemos dizer que o sentido de cobrir é perdoar. Como o escândalo ali também, são males, né? Um escândalo é algo ruim, é algo que atormenta, como o mal, né? Encobrir nosso pecado não o elimina. O amor perdoa a multidão dos pecados. Perdoado está, mas precisamos repará-lo. De qual forma isso ocorre? Depurando, reparando, expurgando. Tudo isso só acontece através do processo reencarnatório. Mesmo quando identificamos e aceitamos que agimos de forma errada, provocando o mal a nós e ao nosso semelhante, no tempo que estivermos na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e a outra, trabalhando, auxiliando, tudo conta, mas só vamos expurgar quando a correção for efetivamente concluída. E ela só se completa com as nossas vindas até chegarmos ao ponto de regeneração.
aí realmente teremos entendido qual foi, voltando aqui, rebobinando, aí realmente teremos entendido que o mal foi necessário para saber dar valor e atingir o bem. Aquela velha coisa, né? A gente só sabe que o ferro quente queima quando ele toca na nossa pele, né? Então, não existe outra forma de repararmos, de expurgarmos, reconhecermos que erramos, trabalhamos na erraticidade, fazemos de tudo. Mas esse processo só será completo quando reencarnarmos e conseguirmos realmente regenerar aquele período ao qual, ou aquele erro ao qual cometemos, né, no passado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não dá, fala para nós, você tem que fazer isso em tantos anos. Não, Ele dá simplesmente a eternidade para podermos aprender. Da alta esfera espiritual, quem dota as almas dessa pureza são os processos de reencarnação. É, pois, de corpo a corpo, de passo a passo, na senda da vida e nas vidas sucessivas, que o espírito se sente livre de todo o mal. Miramês usa o recurso da oração e da vigilância para não caíres em novas tentações, porque o fruto do mal é a desarmonia de todos os sentimentos. Compete a cada um policiar-se a si mesmo, estudar a natureza, buscar em Cristo todo o socorro para a manifestação do bem universal em nossos caminhos. Meus companheiros, sempre orai e vigiai. Sempre tem que ser um dos nossos lemas, né? Fora da caridade não há salvação. Um outro tão importante quanto é orai e vigiai. Não tenhamos dúvida disso. A cada passagem, a cada retorno ao plano físico, podemos entender, como sempre falado pelo nosso companheiro Gino, abre aspas, orar é fácil, o difícil é vigiar, fecha aspas. Basta um pequeno descuido, não é? E quem está de volta à cena? O mal. A gente faz tudo bacana, tudo certinho o dia inteiro. Basta uma coisinha que desagrada, ponto. O pensamento já viaja, já vai para longe, já pensa em coisinhas diferentes daquelas do dia inteiro. Aí, o que precisava aqueles irmãos? É como se uma cerca elétrica, né? A energia é cortada por alguns segundos, alguém vai, corta um fiozinho da cerca elétrica, né? Então, aquilo tudo que construímos, levamos o dia inteiro, meses, semanas para construir, basta um pequeno deslize, Quem é que encosta junto com nós? Aqueles irmãozinhos que estávamos com saudades, né? É só puxar o pensamento para o lado ruim e eles, grudam em nós. Mas por isso que é tão importante orar e vigiar sempre. Um sábio, o espírito foi criado simples e ignorante, e para que ele desperte ou comece a despertar suas qualidades que dormem na consciência, necessário se faz que a princípio ele conheça o mal, e pelas consequências do mal que o bem surge com todo o seu fulgor. Para conhecer um homem de bem, verifica se a sua vida é um bem contínuo, e se esse homem ama dentro da universalidade das coisas, se esse homem perdoa sem condições estipuladas. Não é? Eu perdoo desde que ele não fale mais comigo. Eu perdoo desde que ele suma da minha vida, né? Então, sem estipular nada, é perdoar mesmo. Como diz, né, o Paulo, quando ele faz as suas palestras na nossa casa, não é 7 vezes 7, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. O tempo todo não há um limite, não pode se haver um limite. Hoje encerrei a minha cota de perdão do dia. Não,
Por quê? Da mesma forma que eu quero perdoar, tenho que perdoar, eu gostaria que me perdoassem, né, o tempo todo. Então não tem cotas, não tem limite. Só quando realmente aprendermos, né, amar ao próximo, observar todas as situações e jamais estipular regras ou condições para que possamos perdoar alguém. Aqui cabe muito bem, né, aquela velha frase: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Perdão, senhores. Eu costumo usar muito essa frase, que minha sogra, a dona Rosa, ela costuma muito falá-la. Como curiosidade, sabemos como se originou essa frase? Então vamos lá. A famosa frase é atribuída ao imperador romano Júlio César. E a história é a seguinte: em 1º de maio do ano de 62 a.C., então mais ou menos há 2085 anos, a segunda esposa de Júlio César, ele era viúvo de Cornélia, que morreu no parto de um filho natimorto. Sua atual esposa nessa época era Pompeia Sula, uma jovem muito bonita, que promoveu uma festa em sua casa apenas para mulheres. A Bonadea, que significava boa deusa, e que homens não podiam sequer se aproximar do evento. Mas havia um rapaz chamado Publius Clodius, sendo rico e sem limites, né, estava apaixonado por Pompeia e não resistiu, se vestiu naturalmente de tocadora de lira e clandestinamente entrou na festa na esperança de se aproximar de Pompeia. Obviamente, ele foi descoberto, ou aconteceu um tremendo falatório geral na cidade. Imagina este escândalo, né? O mal que ele queria fazer, se vestindo de mulher, se disfarçando de tocadora de lira, né? Imagina o buchicho, a fofocaiada que aconteceu há 2085 anos. Bom, mesmo que não tivesse acontecido nada, mesmo que não houvesse acontecido nada, segundo a história, imediatamente Júlio César se divorciou da esposa e afirmando: minha esposa não deve estar nem sob suspeita. A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Ou seja, a imagem e o discurso têm que refletir, dizer a mesma coisa. Esse é o ponto, né? Ou seja, temos que praticar e pregarmos o bem. Não adianta parecer bonzinho, temos que ser bons, temos que melhorar. Só através da nossa melhora conseguiríamos atingir a nossa reforma íntima, a nossa regeneração, para depois auxiliar na regeneração de todos. Como eu digo, o planeta ele vai continuar azulzinho, bonitinho, onde ele está do mesmo jeito. Vivemos provas e expiações. Vamos ter que passar pelo período e alcançar a regeneração. Tá? Então, todos, não adianta um pipocar aqui outro. Só vamos conseguir sentir o bem na atmosfera, viver momentos de felicidade quando todos nós, né, nos regenerarmos, atingirmos a nossa reforma íntima. Não esqueçamos, não conseguimos enganar a Deus. Perdão. Voltando aqui, me perdi um pouquinho, é a minha letra feia aqui, o garranchinho. Voltando, rebobinando, não esqueçamos. Jamais conseguimos esquecer e... Puxa, de novo. Mais uma chance, por favor. Não esqueçamos, não conseguimos enganar a Deus e a nossa consciência. Eu demorei tanto para escrever, achar um finalzinho legal e me embananei todo. Peço perdão a vocês. Bom, meus amigos, com isso chegamos ao fim de mais uma noite de estudos do nosso famoso bom velhinho, o Livro dos Espíritos,
Nós estamos no dia 16, 23, 30. Não teremos o prazer de nos reencontrarmos novamente dentro do mês de maio. Estaremos de volta com todos no dia 6 de junho. Olha, na semana de Corpus Christi. Meus amigos, espero que todos tenham tido excelente semana, um bom dia com as mães encarnadas e desencarnadas. O que vale é o nosso pensamento para aquelas que já não estão mais perto de nós, né? Sempre orando por elas e pedindo que ela olhe por nós, né? Mas não podemos dar essa obrigação a esses irmãos que já voltaram para a espiritualidade, senão eles vão ficar muito preocupados. Então nós temos que sempre dedicar orações, tanto a mães encarnadas e desencarnadas. Espero que todos tenham tido um excelente Dia das Mães. Bom, meus amigos, após, nossa querida Magneide entrará com suas observações, comentários, encerrará a noite com suas belas orações. O espaço estará democraticamente aberto e eu agradeço mais uma vez de coração essa oportunidade bendita que me foi dada a entrar ao lar de cada um de vocês. E foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em minha casa. Deixo um beijo no coração de vocês. Até a próxima reunião. Até a próxima noite de estudos. E fica depois com vocês, Nando e Gino. Eu volto em junho com vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Um beijo.